Oi, pessoal! Vamos estudar um pouquinho mais de potenciação hoje? Nós vamos falar no terceiro vídeo a respeito de quadrados e cubos. Lindas, maravilhos e maravilhas. Matemática, bora lá? Quadrados, cubos, como assim? A gente não estava falando de potência, de fazer um cálculo de multiplicações de números iguais? Que estranho! Ué, nós já falamos sobre isso nos outros vídeos, tá bom? Se vocês quiserem é só voltar lá no canal e procurar. No primeiro a gente fala sobre a ideia geral de potenciação, do conceito de potenciação, uma introdução. Depois a gente fala de alguns casos especiais de potência e os nomes dos elementos da potenciação. Tá legal? Bom, para não ficar tão chata, né, falando só de conta, a matemática às vezes é vista dessa forma, e ela não é assim. A matemática é muito mais do que essa fazeção de conta. Ela é uma ciência, e como ciência, ela quer descobrir o mundo, quer descobrir as coisas do mundo que a gente vive. A gente está passando por um momento agora, nesse primeiro semestre de 2020, com uma pandemia, e os cientistas estão todos trabalhando juntos para descobrir coisas novas, para descobrir caminhos alternativos para a humanidade. Então a matemática ela busca, através de números e operações, a interpretação dos fenômenos da natureza, os comportamentos das pessoas, dos seres em geral, dos materiais, imagens, sons e tantas outras coisas que muitas nem foram descobertas ainda, tá bom? Mas isso já é uma coisa sabida há muitos anos. Galileu Galileu já falava que a matemática é o alfabeto através do qual Deus escreveu o universo. Não esqueçam disso. Mas, continuando e tomando o nosso rumo da aula de hoje, eu vou falar agora a respeito de quadrado do número natural. Bom, a gente chama de quadrado uma potência que tem esse número natural como base e o expoente igual a 2. Olha lá. O quadrado de 5 é igual a... Vamos ver esse quadrado de 5. Olha aqui, ó. 5 vezes 5 é igual a 25. Então, falamos em quadrado, falamos em expoente 2. São dois fatores iguais a 5, resultado 25. Esse 2 se refere à ideia de segunda dimensão, tá? Por isso, a gente vai ter a ideia de quadrado associada a um expoente 2. E isso vai ficar mais claro. Olha lá. Imaginem o seguinte, uma fileirinha com 5 quadradinhos. Depois mais uma, depois mais uma. Se nós formarmos 5 fileirinhas de 5 quadradinhos, cada fileirinha com 5, 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 5, 25. Então, o que eu falei? Comprimento e largura, ou base e altura. A gente está falando de uma área de um quadrado. A superfície ocupada pelo quadrado. Duas dimensões, tá? Uma que a gente chama de base e a outra que a gente chama de altura, ou comprimento e largura. Beleza? Continuando. Se eu quiser observar uma sequência de figurinhas, todas que são chamadas de números quadrados perfeitos em representação geométrica. Olha lá. 1 ao quadrado dá 1, porque 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. E assim por diante. Vão aparecendo as figurinhas. Um quadrado, outro quadrado, outro quadrado.
Bom, o único que não tem muito essa cara de quadrado é esse 1 aqui, né? Mas toda potência de base 1 sempre dá 1. Isso a gente já falou lá no outro vídeo. Tá legal? E aí a gente tem, digamos, eu não estou vendo aqui, mais uma potência como essa última que a gente escreveu aqui, ó. 7 ao quadrado. 7 vezes 7, 49. Perfeito? Então, cada potência dessa é sempre uma base natural com expoente 2. Agora os cubos. Eles são potências naturais também, só que com expoente igual a 3. E aí a gente forma as figurinhas com 3 dimensões. Quer dizer, o cubo, que é aquele dadinho, né, do jogo de dadinho, ele tem 3 dimensões. Ele tem o comprimento, a largura e a altura. Imagina uma sala. Você tem no chão o comprimento e a largura e a altura da sala. Você tem um cubo de madeira, ele tem 3 dimensões, comprimento, largura e altura. E aí a gente está falando do volume. Essas ideias de volume e de área têm a ver área com o quadrado e volume com o cubo, porque a área tem 2 dimensões. O cubo tem 3 dimensões, é o que a gente chama de 3D. Né? Então olha lá que bonitinho. O cubo de 2, o expoente 3, faz a repetição da base com 3 fatores iguais, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Tá bom? E aí a gente vê perfeitamente a ideia dos 3 fatores iguais e o expoente sendo 3. Beleza? Espero que todo mundo tenha entendido. Vamos dar uma olhadinha agora nos exemplinhos, tá? Vamos montar uma sequência de cubos perfeitos, tá? Através de figuras. Olha que figurinha aqui, ó. Esse 1, como a gente já falou, toda potência de base 1 tem também o resultado 1. Agora, por que 2 elevado à terceira potência, ou o cubo de 2 é 8? Vamos lá? São 2 elementozinhos, 2 bolinhas, 2 pontos aqui na frente e 2 atrás. Então, eu tenho 2 vezes 2. E esses 4 formam 2 camadas. Uma camada em cima e uma camada embaixo. Então, 2 vezes 2, comprimento e largura, vezes 2, que é a altura. Olha aqui, ó. 3 elevado à terceira potência. O cubo de 3 é 27, por quê? Isso aí parece aquela gaiola que a criança adora brincar em parquinho de praça, né? Então, a gente tem ali, em cada fileirinha dessa, 3 pontos. 3 vezes 3, 9 pontos. 9 pontos em 3 camadas de 9. 3 vezes 9, 27. E assim por diante, tá? Se eu quisesse calcular o cubo de 5, 5 vezes 5, 25 vezes 5, 125. Se eu quiser calcular o cubo de 7, 7 vezes 7, 49. 49 vezes 7, 343. Tá ok? Para que todo mundo esteja entendendo. E agora a gente tem aí 2 figurinhas. À esquerda, um quadrado e à direita, um cubo. Tá legal? O que esse quadrado tem a ver? O que esse cubo tem a ver? Bom, vamos fazer uma perguntinha para essas 2 figuras aparecerem na nossa vida. Treinar o nosso cérebro. Foca na figura, lembrando o quadrado e lembrando o cubo. Perfeito. Qual é o quadrado de 8? Quadrado, lembrem-se, 2 dimensões. Então, o expoente é 2, quadrado, expoente 2. E aí, com o expoente 2, eu tenho 8 vezes 8, 64. O que geometricamente tem a ver com esse quadradão que a gente tinha mostrado aqui, ó. Cada fileirinha dessa, que aparece embaixo, tem 8 quadradinhos, 8 por 8, 64. Então, se isso fosse um terreno, por exemplo, um terreno que tivesse 8 metros de comprimento e 8 metros de largura,
uma forma quadrada, ele teria 64 metros quadrados. Se fosse um salão, uma sala de aula de 8 metros por 8 metros com a forma quadrada, 64 metros quadrados. Mas e o cubo? Vamos lá. Esse cubinho aí, ele se parece com aquele cubo que a gente usa para mostrar as dezenas, centenas, unidades e as unidades de milhar, que é o cubo do material dourado. Só que ele aí está pintado. E esses cubos são feitos com placas de 100 cubinhos. Então, cada placa tem 100 por quê? São 10 vezes 10, comprimento vezes a largura. Vezes a altura, que é 10, no total das 10 placas de 100, seria 1000 cubinhos. Então, qual é o cubo de 10? Vamos calcular? 10 vezes 10 vezes 10 dá 1000. A gente andou falando no outro vídeo desse expoente 3 ser o indicador da quantidade de zeros, não é isso? Então, tem dúvida? Volta lá nos outros vídeos que a gente deixou lá no nosso canal, tá? Então, geometricamente, 10 vezes 10 vezes 10, 1000. O cubo de 10 é 1000. Por último, então, você vai agora assumir o comando e vai calcular algumas coisas. Na letra A do número 1, o quadrado de 15. Na letra B, o cubo de 8. Na letra C, eu quero que você faça a soma do quadrado de 4 com o cubo de 3. E quero que você me responda. Qual dos dois valores é maior? O quadrado de 3 ou o cubo de 2? Tudo bem? Para o vídeo e volta depois para conferir a resposta. Voltando. As respostas. O quadrado de 15, 15 vezes 15, 225. Cubo de 8, 8 vezes 8 vezes 8, 512. Qual é a soma do quadrado de 4 com o cubo de 3? Quadrado de 4, 4 vezes 4. Cubo de 3, 3 vezes 3 vezes 3. 4 vezes 4, 16. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. 16 mais 27, 43. Deu dúvida? Pode até fazer na calculadora, mas tenta você sozinho fazer. Tá legal? Depois você usa a calculadora para ver se está certo. Tudo bem? Agora, quem é maior, o quadrado de 3 ou o cubo de 2? O quadrado de 3 é 3 vezes 3, 9, que é o maior. Por quê? Porque o cubo de 2 é 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 8. Espero que tenha sido bom para vocês. Obrigado por tudo. Tá bom? Quem gostou, se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho. Até a próxima. Em breve divulgaremos novos vídeos.